de volta aqui no Tom Maior. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pela Sagres TV, canal 26.1, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Sagres TV e pela Rádio Sagres 730 AM. Voltamos aqui no Tom Maior com as notícias da política. Assunto para Rubens Salomão. Oi, Rubens, boa tarde. Oi, Jéssica Dias, boa tarde para você, ótima tarde para Paloma Rabelo e, claro, para quem está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior. Sextou e vamos falar de política, Jéssica. Sextou mesmo, ainda até com a camisa diferente hoje. Hoje é só camiseta, não é camisa. Tem camisa, camiseta, blusa, eu falo tudo a mesma coisa. Vamos então falar de política, que é o que interessa aqui no Tom Maior, Rubens, porque, tivemos aí 2 vereadores, vereadores que tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos então, Rubens, falar mais então sobre esses vereadores do PRTB. Isso, o vereador Santana Gomes e Bruno Diniz foram os vereadores eleitos pelo PRTB em 2020, e aí esse já era um questionamento que ocorria desde logo depois da eleição, ainda no final de 2020, os 2 partidos, o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PSL, os 2 partidos entraram com ações separadas contra a chapa do PRTB, e também teve uma ação individual de um candidato àquela época, foi candidato ao vereador, o Fabrício Rosa, pelo PSOL. Ele também entrou na Justiça Eleitoral para tentar impugnar os votos da chapa do PRTB. E a alegação dos 3, tanto do Fabrício Rosa quanto do PT e do PSL, depois isso acabou sendo unificado numa ação só, era de que 2 candidatas da chapa proporcional, da chapa do PRTB, para disputar vagas na Câmara de Vereadores, na verdade não tinham sido candidatas, elas tinham sido registradas só para cumprir aquele limite, aquele mínimo de 30% de candidaturas femininas, mas que na prática elas não eram candidatas. Isso configura candidatura fantasma ou candidatura laranja. E aí, depois de uma tramitação longa, foram várias sessões, até um último pedido de vistas, e o Tribunal Regional Eleitoral, de fato, concluiu pela cassação dos mandatos desses 2 vereadores. Na verdade, a decisão ela é mais ampla. Uma das consequências é a cassação desses mandatos, mas o que a decisão faz, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral faz, é anular os votos de todos os candidatos ou candidatas desse partido, o PRTB, nas eleições de 2020. E aí, anulando os votos de todos eles, claro, a principal consequência é cassar o mandato dos 2 vereadores que foram eleitos, Santana Gomes e Bruno Diniz. Mas os suplentes também não têm mais lugar na fila, de acordo com a decisão do TRE. E, além disso, é preciso fazer um recálculo, um novo cálculo do quociente eleitoral, e, com base nesse cálculo, outros 2 vereadores precisam assumir essas vagas. E quem assume as vagas são o Paulo Magalhães, que é ex-vereador, está no União Brasil, disputou a eleição pelo DEM, o DEM se tornou União Brasil, e o Igor Franco, do PROS, também é outro que vai assumir a vaga. Isso depende do que agora? Depois da decisão de ontem do TRE, a Justiça Eleitoral precisa notificar oficialmente a Câmara Municipal de Goiânia, e quando isso acontecer, já é preciso nomear, diplomar, é o termo técnico da Justiça Eleitoral, esses 2 novos vereadores, e a cassação vai ser oficializada de Bruno Diniz e Santana Gomes. É possível reverter? É possível reverter essa decisão. Só no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto o PRTB quanto os 2 vereadores agora cassados podem entrar com embargos, são questionamentos pontuais sobre essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Mas esses embargos não mudam a decisão. O que pode mudar a decisão é o Tribunal Superior Eleitoral, e aí dependeria de uma liminar lá de Brasília para impedir a cassação dos mandatos e antes dessa notificação, que deve acontecer ali, no mais tardar, na próxima semana. Então, alguns dias aí para esse recurso que já foi garantido pelo PRTB, para que ele tenha atendimento no Tribunal Superior Eleitoral, que não costuma acontecer rápido. Vamos acompanhar como é que isso vai acontecer. Mas, para detalhar como é que essa decisão foi tomada no TRE, 2 vereadores na Câmara de Goiânia cassados, vamos ouvir aqui, assistir um trecho da conclusão do voto do juiz eleitoral Márcio Moraes. Ele pediu vistas do processo, devolveu os autos ontem ao tribunal com o voto favorável à cassação dos 2 mandatos, e ele deu argumentações aí sobre isso. Vamos ouvir o que disse o juiz Márcio Moraes. Alegado e nem apresentado por parte do partido que compareceu a esses autos, me levam
aqui a entender que houve, de fato, o engendramento de um mecanismo apenas e pura e simplesmente para se completar um número mínimo de participantes de candidatura feminina para se atender ao disposto no parágrafo 10 do artigo 3º. É uma situação de toda reprovável, ao meu ver, porque fez um nítido esforço para conseguir esse número mínimo, precisava desse número de 2, porém, por conta da celeridade do processo eleitoral, fizeram de forma igualmente, ao meu ver, atabalhoada, onde não conseguiram, então, mostrar um mínimo de uma participação entre elas. Pois é, na prática são as candidaturas laranja. É claro que um juiz eleitoral, a justiça eleitoral não vai usar esse termo, mas a gente aqui no popular, né, para traduzir as coisas, é isso. Por que candidatura laranja? Porque ela é usada, né, como um laranja num esquema, por exemplo, de desvio de dinheiro, né? Uma pessoa que não tem nada a ver tem o nome usado ali só para poder fazer execução de um desvio de dinheiro. Nesse caso, não é exatamente um desvio, mas é a utilização do nome das pessoas só para cumprir a cota lá mínima de candidaturas femininas, mas essas candidatas, na prática, não disputam a eleição, em alguns casos sequer sabem que o nome delas estava lá registrado. Nesse caso, parece que elas sabiam, mas não disputaram a eleição e tiveram simplesmente seus nomes registrados. Por exemplo, elas não tinham CNPJ de campanha. É impossível uma pessoa fazer campanha se não tiver essa formalização na Justiça Eleitoral. O CNPJ de campanha é uma burocracia muito simples. O início já da campanha, logo depois ali das convenções, no momento do registro de candidatura, para começar a trabalhar na campanha é preciso ter o CNPJ da campanha. Elas não tinham. Além disso, o endereço registrado na Justiça Eleitoral também não tinham. E o principal, elas sequer foram localizadas durante a eleição de 2020, não sabia nem onde elas estavam. Enfim, esses são fatores aí que foram considerados para a cassação desses mandatos e a cassação da chapa do PRTB. Depois do voto aí do Márcio Moraes, que devolveu os autos, né, com o voto pela cassação dos vereadores, houve 2 votos contrários, 5 favoráveis, e depois da pronúncia aí dessa decisão, o presidente, desembargador Leandro Crispim, apontou quais são, então, agora as consequências dessa decisão do TRE. Vamos conferir. Dos atos partidários, DRAP, referente à chapa proporcional PRTB de Goiânia nas eleições de 2020, por conseguinte, 1. Declarar a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e candidatas que entregaram a chapa ora invalidada. 2. Cassar os candidatos eleitos, inclusive suplentes, vinculados à chapa ora invalidada. E 3. Determinar ao juiz da segunda zona eleitoral que, 3.1, realize nova contagem da votação do pleito proporcional de 2020 em Goiânia e refaça os cálculos dos respectivos coeficientes eleitorais e partidários. 3.2, com base nos novos cálculos que resultarem da determinação supra, item 3.1, declare os novos candidatos e ou candidatas eleitos e suplentes e os diplome. E aí os nomes são exatamente do ex-vereador Paulo Magalhães e Igor Franco serão, portanto, novos vereadores assim que a Câmara for notificada dessa decisão do TRE. Essas são as alegações, né, ações aí do PT, do PSL e também do Fabrício Rosa, que foi candidato a vereador, mas tem também o outro lado, tem a resposta. Por isso eu vou ler aqui trechos de uma nota enviada aqui para a Sagres, né, para a coluna Sagres em Off, pela direção metropolitana do PRTB, do partido que foi alvo aí dessas cassações. Vou ler aqui, então, o que o presidente do PRTB metropolitano escreve na nota é o seguinte: durante a sessão de julgamento ficou claro haver a necessidade de diligências complementares para melhor embasar o voto do ilustre relator e demais membros da Corte, uma vez que só pelo fato de alguns candidatos serem do mesmo núcleo familiar, por si só, não justifica as restrições apontadas e impostas no acórdão, que era a decisão, né, do Tribunal Regional Eleitoral. E a nota continua dizendo que o Diretório Municipal do PRTB em Goiânia reafirma que cumpriu toda a regra eleitoral sem incorrer em nenhuma conduta ilegal e anuncia que vai recorrer da decisão, uma vez que nenhuma das candidatas estavam impedidas de concorrer nas eleições, fecha aspas,
assina, portanto, o PRTB metropolitano, que aponta uma alegação de que as candidatas não disputaram a eleição porque não quiseram. Não é o que avaliou a maioria dos juízes, né, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver como é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai avaliar esse processo. O fato é que tem mudança lá na lista de 35 vereadores eleitos em 2020. Saem Bruno Diniz e Santana Gomes, entram Paulo Magalhães e Igor Franco, Jéssica e Paloma. Vamos também falar sobre a quarta edição do mutirão do governo de Goiás. Rubens, ontem o governador Ronaldo Caiado foi vistoriar aqui em Goiânia, né? Esse mutirão que vai acontecer começa hoje, sábado e domingo, e concedeu também uma entrevista coletiva. A Sagres estava lá para acompanhar o que disse o governador nessa entrevista coletiva. Estava lá a Nanda Leonel, fez inclusive perguntas lá para o governador, e a gente vai destacar aqui alguns trechos dessa entrevista e análises importantes do governador sobre alguns assuntos. Primeiro, sobre o próprio mutirão, né? O governador destacou a oferta de empregos nesse mutirão que acontece lá no Jardim Abapuru, fica pertinho ali do Santo Hilário, né? Também da Vila Pedroso, aquela região leste da cidade, caminho ali para Senador Canedo, né? Saída para Senador Canedo, uma região conhecida pela Jéssica, a Jéssica que agora mora em Goiânia, mas morou por quase toda a vida lá no Canedo. É por lá que acontece o quarto mutirão e o governador, então, destacou oferta de vagas de emprego nessa edição do mutirão. Vamos conferir. Olha, sem dúvida é um momento importante. Nós viemos aqui visitar as instalações, mais de 9.800 metros aqui, que nós vamos prestar, junto com a prefeitura, vários serviços. Todos os serviços do governo e a prefeitura nós estaremos trazendo aqui para a proximidade aqui da região leste. As pessoas também que moram em cidades vizinhas aqui, todas serão atendidas. Agora, objetivamente, em relação à pergunta que você formulou, vejo o trabalho da nossa Secretaria da Retomada. Isso aí é algo que tem que ser reconhecido. Nós diretamente vamos poder ofertar 1.300 empregos, diretos assim, sem ter a necessidade de provar qualificação. Então, o setor da construção já destinou a nós 1.300 empregos. E vamos chegar a 4.000 empregos, sem dúvida nenhuma, aí os outros 2.700 empregos, já dentro de um critério que será feito pela Secretaria, tanto do Estado de Goiás quanto da Prefeitura de Goiânia. Isto aí dando chance para a pessoa ver a importância que nós estamos dando nesse período pós-pandemia para alavancarmos aqui a renda do cidadão e a condição dele poder resgatar a condição de poder ter o seu salário. É isso, né? Destaque aqui, portanto, porque disse o governador Ronaldo Caiado lá nessa entrevista coletiva na vistoria, né? O mutirão que começa amanhã e segue também no domingo lá no Jardim Abapuru. Vários destaques aí do que disse o governador sobre mudanças na gestão, também sobre política nas eleições de 2022. Tudo isso a gente destacou ao longo da programação de hoje e está lá no nosso portal sagresonline.com.br. Beijo para você, Paloma Rabelo. Estou aqui de olho nas vagas. As vagas de emprego estão lá no mutirão. Estou aqui de olho nas dicas de filmes e séries da Cinemateca Sagres. E um beijo para você também, Jéssica Dias. Até segunda, Jéssica. Até segunda, Rubens. Bom fim de semana para você. Tem aí o Sagres Internacional, né, pela frente. Até segunda. Até. Tem França. Tem eleições na França aí, primeiro turno nesse domingo. É o tema do Sagres Internacional. Tem Pode Falar também. Beijo, até mais. Daí as notícias da política com Rubens Salomão. Agora